Bom dia, vamos dar sequência então ao nosso estudo sobre as escolas literárias. Vamos começar com a nossa segunda escola, o nosso segundo período, que é o humanismo. Peço a vocês que façam anotações no material, no caderno de vocês, uma vez que essa escola não está presente no material do Bernoulli, tá? Lá já aparece o renascimento cultural, que é o classicismo. Então, nós vamos voltar um pouquinho no humanismo, porque ele também é importante para o nosso estudo. O que é o humanismo? Então, foi um período de transição. O humanismo ele se deu naquele processo de saída da era medieval e início da era moderna. E esse processo de transição, ele gerou muitas mudanças naquela sociedade e fez com que as pessoas mudassem o seu modo de viver, mudassem o seu modo de ver as coisas sociais. A partir de quê? A partir do antropocentrismo. O homem agora passou a ser o centro de todas as coisas. O homem ele deixou de ser considerado uma imagem de Deus. O homem ele passa agora a ser considerado um ser ligado à natureza. E essa natureza é material. O homem ele é a medida de todas as coisas. É importante nós lembrarmos que, mesmo com essa visão agora totalmente humanista, Deus, a religião não foi deixada de lado, tá? Então nós vamos ter o antropocentrismo sob uma ótica religiosa, sim. A igreja vai estar sempre fiscalizando, sempre naquele processo de ter um olhar sobre essa nova estética. E nós vamos ter aí o ideal da universalidade. O que isso significa? Que o ser humano, o homem, é capaz de estudar, é capaz de adquirir conhecimento sobre todas as coisas. A partir do momento que ele tem o saber, ele consegue entender todas as coisas que o cercam. Esse é o ideal da universalidade. Então, o ser humano vai ser valorizado, o ser humano é a figura central nesse momento agora. E a partir daí, então, nós vamos ter um novo modelo de encarar a vida. Até porque, no período da Idade Média, nós tínhamos sempre a predominância da igreja. Então, a Bíblia falava mais alto. O ser humano sempre seguia aquele ideal. E agora nós vamos ter uma vertente, nós vamos ter um duelo, nós vamos ter uma dúvida aí no ar. O antropocentrismo e o teocentrismo. Qual preceito eu devo seguir agora? Eu devo seguir o que me diz na Bíblia, o que eu sempre segui, ou eu devo seguir a ciência, essa inovação que o homem está trazendo para essa sociedade? O antropocentrismo e o teocentrismo eles vão estar presentes agora devido a essa inconstância que o ser humano vai propor nesse momento. E isso vai trazer um grande avanço também para a literatura. Outro ponto importante, a imprensa, né, criada por Gutenberg em 1452, vai mudar esse novo visual da literatura, vai impulsionar essa ciência, vai elevar esse saber. A imprensa não vai ser importante apenas para a literatura, mas para a sociedade, para a cultura como um todo, o que fez com que houve uma crise no feudalismo. A riqueza, o ser humano então descobriu a riqueza em dinheiros, o que está sendo propagado aqui nessa imagem. Aí vai gerar as grandes expansões marítimas, porque o ser humano quer riqueza. Então ele descobre que se ele conquistar novas terras, colonizar novas terras, descobrir novas terras, a sua riqueza vai aumentar. Então essa crise no feudalismo vai gerar uma dualidade até na sociedade. Por quê? Quem era senhor feudal, quem tinha dinheiro, continuou com dinheiro, e quem não tinha agora vai ter que lutar para conseguir. A burguesia então vai se desenvolver, vai expandir e vai investir nessas expansões marítimas a fim de aumentar o seu bem capital, seu bem material. Nós tivemos com isso uma ascensão do absolutismo, uma figura, né, do rei do Estado, o chefe de Estado, como absoluto, tem um poder absoluto. A ciência novamente vai ganhar espaço,
a ciência vai ser o centro junto com o homem. Lembrando que esse antropocentrismo é o homem enquanto ciência, enquanto saber, e vai haver aí uma harmonização das culturas pagãs e cristãs, já que nós vamos ter tamanha dualidade. Eu coloquei então um quadro para nós diferenciarmos aí o pensamento medieval e o pensamento renascentista. O Renascimento é um processo cultural que vai surgir pós-humanismo, mas o humanismo é esse período de transição, né? Esse período de mudança. Por isso é que eu coloquei esse quadro nesse momento, porque esse pensamento ele já vai surgir a partir desse período, tá? Finalzinho da Idade Média, começo da Era Moderna. Então vamos lá, pensamento medieval, teocentrismo, Deus ao centro, versus antropocentrismo, homem ao centro. Lembrando que nós vamos entender homem enquanto ciência, enquanto conhecimento. A verdade é que é soberana na Bíblia, seguia-se apenas os preceitos religiosos, tudo que estava na Bíblia, e a verdade agora passa a ser a ciência, que é a experimentação, a observação da realidade, a análise daquela realidade, o estudo daquela realidade. A vida material sem nenhuma importância, o que importava apenas era seguir o caminho de Deus, e a vida terrena e material agora vai ser importante. Ou seja, vão surgir nas obras os temas profanos, os temas mundanos. Nós vamos avaliar agora seguindo o prazer individual. Nós tínhamos o conformismo, eu ouvia a Bíblia, eu lia a Bíblia e me conformava com aquilo porque eu precisava seguir aquilo. E agora eu não me conformo mais. Agora eu vou estudar aquilo para que eu tenha um progresso, para que eu tenha um crescimento. E esse progresso vai ser referência também nas expansões marítimas. A natureza, naquele momento, era fonte do pecado, porque a natureza não poderia ser exaltada. A natureza simplesmente estava lá como um meio ambiente para nós vivermos. E agora o homem, então, passa a exaltar, passa a viver essa natureza, passa a estudar essa natureza. Aqui nós temos o ascetismo, que é um caminho restrito a Deus. Então eu me autopolicio, eu tenho um autocontrole, eu tenho uma disciplina para seguir todos os preceitos a se chegar a Deus. E no pensamento renascentista eu vou ter o hedonismo. Eu me preocupo com meu bel prazer. Agora, o bem supremo que eu tenho é apenas o meu prazer, é um estilo de vida. Eu vou preocupar comigo mesma. Nós vamos ter ainda o dogmatismo, que são os preceitos de caráter incontestável. Então, se está na Bíblia, eu sigo aquilo e não contesto. E, como eu disse, a fé versus a razão. Aqui, vai continuar tendo a religiosidade, só que ela vai ser questionada. Ela vai ser estudada por essa razão, que é uma ciência. E o que isso acarretou, então, na literatura? Nós vamos ter 3 vertentes de textos literários. O teatro, agora vai surgir o teatro português, a poesia palaciana, que é ainda um tipo de texto contestável, tá? Devido à sua importância, e a historiografia através das crônicas de Fernão Lopes. Então vamos lá, autores e obras. Fernão Lopes, pai da historiografia portuguesa, prosador, dono de um estilo rico e movimentado. Fazia descrições detalhadas não somente do ambiente da corte, preocupava com a verdade do conteúdo, bem como a beleza da forma, observa e analisa personagens históricas, analisou com justiça os documentos históricos, assim foi cauteloso ao confrontar versões do mesmo fato. Fernão Lopes, ele trabalhava na corte. Ele era responsável por toda a documentação do Estado, por toda a documentação de Portugal. E aí, como ele tinha acesso a essa documentação, ele começou a produzir crônicas utilizando
essa historiografia, esses documentos os quais ele tinha acesso. Ele começou a produzir crônicas históricas baseadas nessa realidade. É claro que a sua função, o seu papel, não era fazer uma crítica aos reis. Ele queria era mostrar para as pessoas uma realidade histórica. Sendo assim, ele não descrevia apenas a corte. Ele descrevia as reuniões, ele descrevia as pessoas, ele descrevia as alegrias, as tristezas das pessoas. Para ele, uma sociedade não é formada apenas por reis e cavaleiros que conseguem os seus feitos, os seus marcos. Para Fernão Lopes, uma sociedade é formada por todas essas características, pela aldeia, pela corte, pelas alegrias, pelas tristezas, pelas frustrações, pelas guerras, pelas lutas. Então ele procurou juntar tudo isso em suas obras, apresentando a verdade ao povo. Tá? As crônicas de Fernão Lopes são consideradas até hoje a maior historiografia portuguesa, os quais eles ainda têm como documentação. E aí ele usa essas personagens históricas. Quem são as personagens históricas? Personagens que participam daquela sociedade. Ele procurava de fato apresentar a realidade ao povo. Sendo assim, ele tem 3 obras importantes que são as crônicas. Crônica del Rei Dom Pedro, Crônica del Rei Dom Fernando e Crônica del Rei Dom João I. É importante lembrar que eu coloquei o Fernão Lopes lá no trovadorismo. Mas por quê? O Fernão Lopes ele participa desse processo de transição. Então as crônicas foram escritas no finalzinho da Idade Média e elas perduraram. Ele trabalhou na corte durante 20 anos. Então ele perdurou com esse novo sentimento humanista, com essa nova estética, com essas novas características que foram surgindo. Suas crônicas, elas não valorizavam apenas a igreja, e sim também o ser humano, como é proposto dentro da estética humanista. Nós temos agora o teatro de João Vicente. Gil Vicente, que era um dramaturgo, poeta, autos com teor satírico, ele vai utilizar os seus autos para fazer uma crítica à sociedade, bem irônica, às suas farsas que vão criticar essa sociedade, principalmente a sociedade portuguesa voltada a um olhar religioso. Nós vamos encontrar a presença de temas da cultura popular, perfil psicológico dos personagens, importantíssima característica, uma vez que ele analisa as personagens no seu pensamento. Aqui, esse perfil psicológico, ele vai demonstrar todos os pensamentos das pessoas que ele via, mas ninguém apresentava para a sociedade. E com isso ele acrescenta elementos alegóricos em seus textos, para, claro, dar uma exaltação nesses personagens, e faz relação a temas pastoris profanos e religiosos, principalmente profanos. Aquela característica que nós vimos anteriormente do hedonismo, ela vai estar presente nos teatros de Gil Vicente. Relembrando o que é o hedonismo? É o estilo de vida a partir do seu próprio prazer. Obras de Gil Vicente. Alto da Barca do Inferno, acredito que vocês já tenham conhecimento sobre. Monólogo do Vaqueiro, A Farsa de Inês Pereira e Alto da Feira. Na próxima aula eu vou retomar Alto da Barca do Inferno, tá? Que é a principal obra desse período literário. Então aqui eu tracei um paralelo do teatro medieval para vocês terem um conhecimento. O teatro, ele foi religioso e ele foi profano. Então, dentro do teatro religioso, nós temos a propagação de mistérios e milagres e a propagação de moralidades. Travam da vida de Cristo, de passagens da Bíblia ou da vida dos santos. Ou são peças de claro simbolismo moral, em que os personagens pecadores sofriam terríveis punições. Nós ainda temos o teatro profano, que são as farsas, peças satíricas que divertiam o povo.
Eu vou retomar aqui. Aqui eu tenho uma imagem para que nós tenhamos conhecimento que Gil Vicente, ele trabalhou em um determinado período na corte. Então, ele aproveitava as reuniões, ele aproveitava os momentos da corte, né, as festas da corte, para divulgar os seus textos. No momento em que tinha esses eventos, ele sempre apresentava um dos seus teatros, uma das suas obras. Vamos lá, a poesia palaciana. Quando eu disse anteriormente que ela é questionável, ela é um tipo de texto que foi produzida e apresentada apenas em palácios. Então, não é de conhecimento geral essas poesias palacianas, por isso que a sua importância ela foi questionada por alguns poetas contemporâneos. Eles procuram estudar por que essa poesia palaciana ela é didática, ela é estudada, sendo que não foi uma obra publicada de cunho social, e sim restrito, pois ela era produzida em palácios e produzidas pelos nobres. Isso aqui é importante, uma separação distinta entre poesia e música, aquela musicalidade, aquele paralelismo, o refrão, são características que foram presentes no trovadorismo. Aqui a rima ela não é de cunho obrigatório mais, a musicalidade não é obrigatória mais. O que eu vou ter são obras produzidas em redondilhas menores ou redondilhas maiores. Relembrando, redondilhas menores são versos de 5 sílabas poéticas e redondilhas maiores são versos de 7 sílabas poéticas. É o que eu vou ter de representação agora. Nesse momento surge também os sonetos. Mesmo que os sonetos não sejam tão usados nas poesias palacianas, uma vez que elas não têm suma importância dentro desse período literário, o soneto vai ser muito presente no próximo período, com o Renascimento Cultural, principalmente com Camões. Mas aqui eu tenho uma dissonância discrepante entre a poesia e a música. Tá? Todas aquelas características estudadas, elas não predominam nesse momento mais. As cantigas passam a ser vistas como algo pejorativo. As cantigas é como se fosse uma literatura popular do povão, né? E os palácios mudam essa estética para a poesia. E uma poesia marcada por ambiguidades, sentido conotativo, aliterações e jogo de palavras. Essa poesia também pode se tratar de uma variada temática, ela não refere-se apenas a um único foco. Então, ela tem composições religiosas, satíricas, didáticas, heróicas e líricas. Principalmente, aqui o lirismo vai ser presente. Aquela distinção de música acabou, e aqui nós vamos ter a poesia lírica muito frequente. Aqui eu coloquei um exemplo de uma poesia lírica da poesia palaciana, e observem que no primeiro verso eu já fiz a divisão poética. Então vamos lá. Meu amor tanto vos quer. Lembrando que nós contamos até a última sílaba tônica, ou seja, a última sílaba mais forte. Dentro da palavra quero, o que é mais forte. Então, eu não conto o ró, formando assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas poéticas. É um poema produzido em redondilha maior. Para que nós façamos a conferência, vamos dividir o segundo verso. Que, de, ze, já, co, ra, são. Por que nessa situação eu contei o são? Porque são é a sílaba tônica da palavra coração. Então, eu conto até a última sílaba tônica. Que deseja coração. Também 7 sílabas poéticas. Então, esse texto é produzido em redondilha maior. Vamos ler o texto para que a gente entenda um pouquinho a essência, não só a produção. Não só a formalidade do poema. Meu amor, tanto vos quero que deseja coração, 1000 coisas contra a razão.
porque se não vos quisesse, como poderia ter desejo eu me viesse do que nunca pode ser? Mas, com tanto desespero, tenho em mim tanta afeição que deseja o coração. Observem que a coita amorosa não está presente mais. Observem que aquele amor respeitoso de tratar o amor como Senhor, né, Mia Senhor, não está presente mais. Eu não tenho paralelismo, eu não tenho o refrão, eu tenho a presença da razão, porque agora nem só são as coisas já pregadas, eu tenho então o hedonismo aqui presente. Observem que a fuga, a separação da música e da poesia foi bem distinta nessa estrofe, tá? Então, aqui tem um texto pertencente à estética humanista. E, por fim, nós vamos ver as novelas de cavalaria, que surgiram na era medieval, só que eu deixei para trabalhá-las agora, porque é uma estética que começa na Idade Média, são obras que foram propagadas na Idade Média e são obras relatadas na Idade Média, porém são obras que vão perdurar até o humanismo. Lá na Idade Média, como nós tínhamos o trovadorismo, as cantigas, as trovas, quando eles queriam produzir alguma poesia um pouco mais extensa, ela era produzida em prosa, tá? Então, as novelas de cavalaria são textos divididos em capítulos e vão relatar as aventuras fantásticas dos destemidos, leais e honrados cavaleiros errantes medievais, os quais enfrentam diversas batalhas sem deixar de lado o amor por suas donzelas. O cavaleiro medieval, então, ele faz tudo isso, ele não tem medo de nada, ele defende a sua nação, ele defende o seu povo e ele quer o seu nome consagrado, ele quer a sua glória. Ele não faz isso apenas por gosto, ele faz isso para defender o seu povo. Ele é um cavaleiro que não tem medo, destemido, mas ele busca isso para defender o seu povo em prol de uma justiça. E as novelas de cavalaria, como nós já fizemos assim anteriormente, elas também são contemporâneas. Nós temos obras muito atuais que fazem referência a essa novela de cavalaria. Eu trouxe um exemplo para nós entendermos essa posição e essa contemporaneidade das novelas de cavalaria. Hail King Vortigern! Why is the water dropped? There are rumors. The legend of the sword. Of a king other than yourself. Find him. I know your story. What kind of a man would you become had you inherited your father's kingdom instead of being raised in a brothel? What gave you such drive? Come on! You felt it, didn't you? The power. It was Vortigern who murdered your father. But what you didn't account for is what you can do with this sword. You need to be careful. His power is increasing. When people fear you, it is the most intoxicating sensation a man can possess. You're starting to mean something. You're no longer a myth. I'm gonna kill him. Put him on his knees! You wanted the prophecy? Raise that sword! Show the people the power of Excalibur! You're playing with fire. But doesn't it make the palace burn well?